Boa tarde a todos. Meu nome é Natália. Eu farei a apresentação com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a conciliação bancária, tá? Então, assim, a Unis Tecnologia, ela implementou a conciliação bancária no sistema Conectus, tá? O Directus também tem essa nova solução. E o módulo de conciliação bancária, ele foi desenvolvido com o intuito de possibilitar a conferência dos lançamentos registrados no extrato com os lançamentos registrados no movimento bancário, certo? Bom, então assim, antigamente, como funcionava a conciliação? O usuário entrava no site do banco e pegava o extrato bancário e comparava com a movimentação bancária dele, que fica aqui em financeiro, movimento de caixa e banco, certo? O usuário entrava lá, fazia a conferência, o que não estava de acordo, ele lançava no movimento de caixa e bancos, e aí batia, essa era a conciliação bancária. Então, essa nova ferramenta veio para facilitar essa conciliação. Então, eu vou mostrar primeiro os passos que a gente tem que fazer antes de iniciar a conciliação de fato. Bom, o financeiro, ele tem aqui em conciliação bancária algumas telas novas. Então, a primeira é a configuração da conciliação de extrato. Essa configuração, ela é feita apenas uma vez para cada banco, ok? Então, assim, o sistema você pode cadastrar diversos bancos, por exemplo, o Itaú. Eu posso ter vários bancos Itaú no sistema com códigos diferentes, certo? Pois então, esses bancos você precisa cadastrar aqui dependendo da situação. Por exemplo, eu tenho o banco Itaú com a conta corrente, que é a operação 01, e eu também faço a conciliação do meu banco Itaú com a operação 02, que é a aplicação. Então, eu teria que, no caso, cadastrar os dois bancos aqui para configuração, para fazer essa conciliação futuramente, tá? Mas se não, os bancos que você vai cadastrar aqui são só os que você vai conciliar. Se no caso você não faz o controle de conciliação de um banco de aplicação, por exemplo, não tem necessidade de cadastrar nessa tela aqui. Então, a gente vai cadastrar novo registro, preenche o banco, tá? Eu tenho uma lista de vários bancos, você vai preencher o banco, preencha o código da agência e o dígito. Eu já tenho um banco cadastrado aqui, então você vai preencher a agência, dígito, número da conta, dígito e o identificador da conta, tá? Agência, conta, dígito não tem segredo, né? O identificador da conta, ele vai ser o código que o sistema vai verificar para fazer a conciliação. Então, assim, esse identificador, você não precisa saber o que é onde você busca esse identificador. Quando você baixar um extrato do seu banco, vir aqui nesse botãozinho e puxar o seu extrato, o sistema automaticamente preenche esse campo aqui, que é o que vai estar lá no seu extrato. O sistema faz a leitura do extrato, puxa esse campo e preenche automaticamente aqui. O extrato, ele tem que estar em formato FX, senão ele não permite a utilização, tá? Então, preencha o extrato aqui, busque o extrato e o sistema vai preencher o campo automaticamente. Feito isso, é só clicar em gravar. O próximo passo, aqui na conciliação bancária, é cadastrar as abreviaturas do extrato bancário. O que são essas abreviaturas? Elas são aquelas siglas ou palavras, né, que são usadas no histórico do extrato bancário. Por exemplo, TED, DOC. E aí, a gente vai usar essa tela de abreviatura no processo de automatização aí da conciliação. E aí eu vou mostrar mais para frente como funciona. Então, preencha aquele código do banco que você utilizou lá na outra tela e vamos cadastrar então aqui as abreviaturas. É obrigatório o preenchimento das abreviaturas? Não é obrigatório. Essa abreviatura, ela vai trabalhar da seguinte forma. Quando você tem lá no seu extrato, lá na conciliação, quando você estiver fazendo, e você tiver no mesmo movimento bancário dois registros, por exemplo, de débito ou crédito, com o mesmo valor, o sistema ele não vai conseguir identificar de forma automática qual é o registro do extrato que é comparável com o registro do movimento bancário. Por quê? Os dois têm a mesma operação de débito ou crédito e o mesmo valor. E aí, qual seria o nível de desempate dele? Ele iria para a abreviatura. Então, quem trabalhar com abreviatura será para
facilitar ainda mais a automação desse processo aí de conciliação. Então, aqui na tela você vai preencher o tipo de lançamento, se ele é um débito ou um crédito, lembrando que quando essa categoria de lançamento, você pode cadastrar ela tanto para débito quanto para crédito, tá? Essa categoria de lançamento, ela muda de acordo também com débito e crédito. Então, tem operações que vai aparecer só para débito e tem operações que é só para crédito. Mas ela vai apresentar a maior parte das coisas de acordo com os dois tipos de lançamento. Então, você vai preencher aqui qual que é a categoria. Vamos cadastrar aqui, por exemplo, um DOC ou TED. Preencha a sigla, que é o que vai ser utilizado lá no seu extrato. Ah, mas eu não sei quais são as siglas que o sistema usa. Lá, futuramente, na outra tela, você também vai poder cadastrar, e eu vou mostrar também mais para frente, tá? Mas, o que você já souber, eu utilizo muito o DOC, o TED, outros taxas, tem algum código, você vai preencher. Isso aqui vai estar escrito lá no início do lançamento do seu extrato, tá? Você vai ter essa informação, qual é o símbolo. E é isso que o sistema vai usar como abreviatura. É o início lá do histórico. Preenchendo a abreviatura, existe uma opção, incluir para todos os bancos. Esses bancos é o banco de operação 01, do mesmo tipo que é o 341, certo? Então, eu posso ter no sistema, como eu disse anteriormente, vários bancos Itaú cadastrados. O que o sistema permite você fazer? Incluir aqui para todos os bancos Itaú com a operação conta corrente, que é a 01. Então, se eu abrir, por exemplo, aqui meu movimento, minha configuração do meu banco, eu vou ter outros bancos Itaú cadastrado aqui, tá? Eu tenho, por exemplo, aplicação, tem vários outros bancos. E aí o sistema vai permitir aqui nessa tela que você preencha também para outros bancos. E aí você pode fazer de uma vez só todo esse cadastro. Vou puxar aqui novamente. Marco então incluir, caso eu queira colocar para outros bancos também essa mesma abreviatura. E é só gravar. Perceba nesse momento que o sistema ele cadastrou para o meu banco Itaú 341 e para o meu banco 0012, que também é um banco Itaú, a mesma abreviatura, tá? Então, essa é a ideia. No sistema, tem dois campos lá na configuração do CaixaBanco. Ele tem o campo de código do sistema, que no meu caso eu também cadastrei como 341, e tem o código 002. E lá embaixo você vai ter o número do banco, que aí sim seria o 341 referente ao Itaú. Feito isso, você pode sair da tela ou também tem a aba Outros. Como funciona essa aba Outros? Você pode marcar aqui também para inserir essa abreviatura para outros bancos que não seja só o Itaú. Então aqui em cima, por eu estar trabalhando com o Banco Itaú, eu tenho essa opção que ele permite incluir para outros bancos Itaú, então o sistema vai verificar outros bancos Itaú e vai incluir. E também na aba Outros eu posso definir que eu quero cadastrar também para outros bancos que eu também vou trabalhar a conciliação. Então eu podia, por exemplo, pedir para inserir também para esse banco. E aí eu vou marcar o banco, coloco uma outra abreviatura aqui para a gente simular, para vocês verem o teste. E eu vou incluir, tá? Nesse caso eu não vou incluir para aquele 0012, eu vou incluir para esse que eu estou acessando aqui em cima e também para o Bradesco, que é o que eu selecionei, tá? Vamos colocar um TED, não vou marcar incluir para outros bancos, Itaú, e vou marcar esse Bradesco. Olha só como o sistema fez. Ele cadastrou então aqui um TED para o banco 237 e para o banco Itaú 341, que é o que estou acessando aqui em cima. Ele não cadastrou para esse aqui de baixo porque eu não marquei a opção para cadastrar para outros bancos Itaú. Só isso. Então, cadastre todas as abreviaturas que você pode trabalhar. Se você não lembrar de alguma, no momento que você estiver cadastrando aqui, não tem problema nenhum. Você vai poder acessar pela outra tela essa mesma telinha aqui, tá? Como um atalho, e você vai poder cadastrar. Depois da abreviatura, a gente tem então o extrato bancário. Esse extrato você vai preencher todas as vezes que você for fazer a conciliação. Esse aqui é o extrato que você vai puxar do banco e preencher a informação, tá? Lembrando que o formato tem que ser em OFX e aí você vai preenchê-lo aqui no sistema. Clique em novo, preenche o código do banco. Eu já tenho aqui a situação que eu vou trabalhar com vocês.
Agência e conta, ele vai trazer automaticamente daquela tela de configuração. Então, no arquivo tinha essa informação, puxou para aquela tela de configuração e o sistema exibe ela aqui, tá? Selecionar o extrato. Preencha aqui o extrato que você vai trabalhar, que pode ser um extrato diário ou de um mês, de um período. Você vai preencher o extrato. O sistema vai trazer automaticamente no campo data inicial e final a data que está lá no seu extrato e você vai preencher manualmente aqui o saldo inicial, tá? Saldo inicial você vai puxar lá do seu extrato bancário, vai preencher ele aqui, que é o saldo anterior do outro dia, e o final o sistema preenche automaticamente. Ele vai fazer a leitura lá no arquivo, quais foram os registros de débito e crédito, e o saldo final ele vai trazer automaticamente o que deve bater lá com o seu extrato bancário, tá? A situação do extrato, ela vai ficar primeiramente em aberto, tá? Nunca cadastre, no primeiro cadastro, faça ela fechado. A situação fechado, ela vai ser quando você fez toda a conciliação do seu extrato, o sistema vai fechar automaticamente o seu extrato, ou quando você não deseja mais finalizar o seu extrato. Ou seja, você quer descartar os itens do extrato, então você escolhe a opção fechado e grava. E aí o sistema vai finalizar esse extrato. Você não pode cadastrar vários extratos para o mesmo banco, estando todos em aberto. O sistema não permite isso. Então, preencher um extrato no sistema, você vai utilizá-lo ou fechá-lo antes de iniciar um novo extrato, tá? Feito todo o cadastro, basta clicar aqui em gravar e cadastrar aqui também os extratos de outros bancos. Lembrando que você não pode cadastrar aqui o extrato de vários dias para o mesmo banco. Tem que sempre fechar o extrato anterior, se você não tiver finalizado ele na conciliação, para depois conseguir cadastrar novos extratos para conciliar. Por fim, nós temos a tela de conciliação de extrato bancário. Bom, essa tela ela é a responsável pelo gerenciamento e conciliação dos itens do extrato com os registros do movimento bancário, ok? Então, você vai preencher aqui o código do banco que você já fez uma configuração anteriormente, puxa o seu extrato que você já cadastrou. Se por algum momento você não tenha cadastrado o seu extrato, você pode vir nessa tela e importar, que o sistema vai abrir aquela mesma tela de extrato bancário e você vai poder preencher por aqui o seu extrato, vai poder selecionar e preencher as informações. Eu já tenho aqui um extrato importado do mês de março, então nós vamos trabalhar com esse extrato aqui, tá? Como demonstração. Perceba que quando eu puxei o extrato que está em aberto, o sistema ele vai trazer aqui a aba extrato preenchida e também a aba movimento bancário. A aba extrato possui todos aqueles lançamentos que você tem no seu extrato bancário. E a aba movimento bancário é o que você já tem gravado no seu movimento bancário também naquele período. Naquela tela de abreviatura, eu comentei com vocês que se vocês esquecessem de preencher alguma abreviatura, você poderia cadastrar ela por aqui, né? E aí a gente tem aqui os botõezinhos, ó. Você vai trabalhar item por item aqui essa informação. Então, vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, eu vou clicar nessa opção aqui. Clicar na abreviatura, o sistema vai trazer automaticamente para mim aqui no campo abreviatura o inicial lá daquele histórico. Perceba aqui que ele começa com R Shop. Então, o sistema já traz essa abreviatura aqui para você. Ou, caso não seja essa abreviatura, você queira acrescentar mais alguma coisa, pode acrescentar. Mas o sistema vai sempre verificar as primeiras letras aqui da abreviatura para fazer depois lá a comparação. Então, caso tenha esquecido, pode clicar nesse botãozinho e fazer o cadastro, tá? Fazendo a leitura aqui da tela, ele vai apresentar então aqui os extratos com os valores de débito e crédito no período, vai trazer o saldo, tanto inicial que foi o que você preencheu manual naquela tela de extrato bancário, e ele vai informar aqui se já foi conciliado ou não algum desses itens do extrato, tá? A mesma coisa aqui no movimento bancário. Aqui são todas as informações já cadastradas no movimento bancário, os documentos que você já tenha baixado, os arquivos de retorno de boleto que você também já baixou. Então, o sistema vai trazer ele aqui para você conciliar, tá? E ele vai dizer aqui se já foi conciliado algum desses itens ou não. Então, vamos lá. Aqui embaixo eu tenho transações no extrato,
o que ele vai apresentar para mim? Qual é a quantidade de lançamentos que eu tenho no extrato? Então, eu tenho 13 lançamentos no meu extrato. Quantos estão conciliados, não conciliados e descartados, que seria aquela situação de fechado lá na tela de extrato bancário. Além disso, tem aqui, ó, confronto de saldos. Esse confronto de saldos, claro, aqui no meu caso, como é uma base para teste, os valores vão estar exorbitantes, né? Mas então, eu tenho aqui os valores do meu extrato, então o sistema faz a leitura do saldo inicial e final, e dentro dele quais são os valores de débito e crédito, tá? O inicial você preencheu manualmente, débito e crédito ele puxou do arquivo, e o final ele montou conforme o que foi definido aqui. A mesma coisa com a movimentação bancária, e aí ele vai apresentar uma diferença desses valores do extrato para o movimento bancário. O ideal é que esteja sempre zerada essa diferença. E aí, então, você vai ter uma movimentação bancária já conciliada com seu extrato. Na aba conciliação, vamos abrir as duas aqui, nós temos esse lado aqui, o lado esquerdo, para o extrato e o lado direito para o movimento bancário, tá? E ele vai apresentar aqui, por dia, quais são os seus itens de extrato, assim como na movimentação bancária. A ideia principal aqui é que vocês façam a conciliação de forma automática, tá? A primeira conciliação seja automática, isso para facilitar a conciliação. Aqui em cima a gente tem as categorias de lançamento e os tipos de dados. Desse outro lado também tem os tipos de dados. São campos para filtro, tá? Então, conforme a categoria você quiser preencher ou algum filtro, você pode preencher aqui na frente e filtrar. O sistema vai trazer de acordo com o que você filtrar. É a mesma coisa desse outro lado aqui. Bom, então, como eu disse, a ideia principal é que vocês marquem os extratos. Então, a gente tem um botãozinho aqui para marcar todos os extratos. E clique primeiramente em pré-conciliação automática. Então, a ideia principal é que vocês façam de forma automática a conciliação, onde o sistema vai identificar qual é o seu extrato que foi feito o movimento bancário e ele vai fazer essa conciliação. Então, aqui no maisinho, você tem quais foram os lançamentos naquele dia. Então, para cada dia, você vai ter aqui os lançamentos. Por exemplo, aqui no dia 20, eu tenho 2 itens, um para débito e um para crédito. Vamos marcar, então, todos. Perceba que o sistema preenche aqui embaixo a quantidade de selecionados, tá? E a diferença na seleção. Por quê? Ele não identificou todos esses lançamentos aqui. Quando eu clicar, ele não vai ter identificado. Então, ele vai dar uma diferença, tá? No caso de vocês, quando for fazer a conciliação, na maioria dos casos vai bater essa conciliação, tá? E aí você vai clicar aqui, ó, em pré-conciliação automática. Tudo que o sistema identificar, ele já vai fazer a conciliação. Nesse momento, ele não identificou nenhum valor. E aí nós vamos cadastrar esses valores para você ver. Se ele tivesse identificado, eu vou até fazer um teste com vocês, ele iria trazer preenchido aqui a informação. Então, vamos fazer um teste. Eu vou cadastrar aqui uma movimentação bancária nesse valor aqui de R$400, no dia 8. Vamos voltar lá então na tela. Percebam aqui que ele já vai apresentar no dia 8 o valor que eu preenchi lá, tá? No seu movimento bancário, para você fazer a conciliação. Bom, vamos ver se ele vai identificar. Pré-conciliação automática, clique em processar. Ele processou um item aqui, olha. Perceba que no dia 8, processado 1 de 2, ele processou esse registro. Vamos abrir para dar uma olhada no que ele processou. Aqui desse outro lado é a mesma coisa, dia 8, ele também processou um item. Perceba então que ele marcou com uma cor os itens que ele conseguiu conciliar automaticamente. Então, de acordo com as movimentações que você fizer lá no Caixa Banco, o sistema já vai conseguir identificar de forma automática esses valores, tá? E aí, tem aquela situação que a gente tinha comentado lá naquela tela de abreviaturas. Se por um acaso eu tivesse 2 registros aqui com o mesmo valor de débito, o sistema partiria, então, para o histórico que você preencheu lá no seu movimento bancário, de acordo com o histórico no extrato. Poderia ser aqui, ó, um TBI. Se eu tivesse TBI também desse outro lado aqui, um outro registro como TBI, ele marcaria o outro registro, tá? Seria o quesito de desempate, seria a abreviatura. Clicando depois de clicar em pré-conciliação,
só clicar em Concilia. E aí, nesse momento, o sistema ele vai apresentar aqui nessa outra aba Desconciliação os itens que eu já fiz a conciliação, tá? Então, esses itens que eu apresentar aqui nessa aba são os que já estão conciliados. Se por algum momento você conciliou algum item errado, você pode marcá-los aqui embaixo, ou marcar todos aqui, nesse botão, e clicar em desconciliar, que ele vai fazer a desconciliação, como eu já tinha feito antes da gente iniciar essas telas aqui. Uma outra forma que o sistema tem é a conciliação manual, tá? A conciliação manual, como ela deve ser feita? Para aquela questão de você não utiliza abreviaturas, você tem mais que um movimento bancário com o mesmo valor no mesmo tipo, que pode ser débito ou crédito. O sistema não vai identificar de forma automática, né? E aí você vai marcar manualmente essas informações e o sistema vai conseguir fazer o lançamento, tá? Então vamos desconciliar aqui e aí eu vou mostrar para vocês. Vou pegar aquele mesmo registro do dia 8, marco ele aqui, o de R$400, então eu tenho uma diferença na seleção de R$400. Do outro lado, no dia 8 também, eu vou marcar o outro registro e vou dizer que a conciliação desse item de extrato é para esse item aqui de movimento bancário. Já está marcada aqui a conciliação manual, clique em processar. Ele também vai identificar o valor, contanto que o valor bata, tá? Não posso simplesmente preencher um valor aqui de R$400, desse outro lado um valor de 300 e conciliar, porque não vai bater. O valor sempre tem que bater. Não pode haver diferença nos valores lançados. E aí você vai clicar em concilia. É a mesma coisa, tá? E aí, então, como eu disse, a ideia principal é que faça pré-conciliação automática, porque vocês podem perceber que o sistema ele consegue identificar automaticamente quais registros eles devem ser vinculados, tá? Eu vou deixar ele desconciliado caso a gente precise usar aqui. Bom, além disso, nós temos outras formas de lançamento, como essa lançar no movimento bancário. Como que ela funciona? Geralmente ela vai ser usada para taxas, tarifas, onde você não faz o cadastro no movimento caixa banco, você vai fazer ele quando você tiver o seu extrato na mão, né? E aí você pode pegar o item aqui que foi referente ao sua tarifa e lançar. Vamos pegar, por exemplo, esse valor pequenininho aqui que a gente tem no dia 25. Então, eu marco ele aqui, tá? Clico em lançar no movimento bancário, ou seja, eu vou lançar esse item no movimento bancário e marco o item. Eu poderia ter mais que um item aqui, eu poderia marcar vários itens, tá? Então, eu tenho um item só. Vou preencher o histórico, posso preencher o código ou só um histórico. Lembrando que, assim, o ideal é que essa descrição do histórico seja a mesma que está lá no seu extrato, lá dos itens, tá? Então, você pode clicar aqui nesse botãozinho, que ele vai fazer a cópia do que está escrito aqui no seu histórico. Então, preenchendo essa informação, ele vai trazer para cá, tá? Se você tivesse mais que um item marcado, ele vai trazer todos os históricos. Então, aí essa opção você não poderia usar, não ficaria prático. Preencha o símbolo, o sistema ele vai trazer o símbolo de acordo com o lançamento que você está trabalhando, tá? Se aqui fosse o tipo de lançamento débito, então ele ia trazer aqui somente os símbolos que competem ao débito, e eu estou trabalhando com crédito. O sistema automaticamente ele vai identificar a conta débito, que é a conta que vai ser creditado aquele valor de 0,03 centavos, né? A conta crédito você pode preenche o centro de custo flexível e evento, clica em inserir dados no lançamento. Nesse momento aqui no cantinho, quando vocês puxarem para cá, perceba que ele já preencheu aqui automaticamente as informações que eu defini. E aí eu clico em gravar. O que o sistema fez? Ele cadastrou lá no meu movimento bancário um item de extrato exatamente igual ao que a gente pediu para ele cadastrar. Então, e agora eu tenho aqui dois registros idênticos, né? Eu posso vir aqui automaticamente, perceba que o sistema já altera aqui para pré-conciliação automática. Então, eu posso vir aqui automaticamente, clico em processar, ele vai identificar esses itens. Então, ele identificou lá em cima do dia 8, porque a gente já deixou pré-configurado aqui, e também o do dia 25. Lembrando que você só pode conciliar o mesmo dia. Eu não posso pegar o dia 8 do meu extrato e conciliar com o dia 25 da minha movimentação bancária.
o extrato ele é diário, tá? Item a item. Feita a pré-conciliação, é só clicar em concilia. Eu vou exibir aqui para vocês os dados, para vocês verem que ele vai preencher com cores para melhor visualização. Então, aqui o dia 25 também, eu tenho aqui o outro registro que ele identificou também, tá? E é só clicar em concilia e todos os registros vão estar aqui nesse outro lado. O próximo passo é o lançar no movimento bancário com documento. Então, como funcionaria essa outra opção? Você já fez, primeiramente, a pré-conciliação automática, o sistema já identificou todos os registros que foram feitos, que batem as informações, né? E aí você vai conciliar. Ok, primeiro passo foi feito. Segundo passo, a conciliação manual, onde você tem um registro, o sistema não identificou porque pode ter mais que um valor, ou também um exemplo que eu acabei não citando, é nessa questão de você ter, no extrato bancário, você ter um valor cheio, por exemplo, aqui de R$400, eu poderia ter aqui R$400, né? E do outro lado aqui, eu ter mais de um registro que bate o mesmo valor. Vamos imaginar então aqui que desse outro lado aqui, no movimento bancário, eu tenha 2 lançamentos lá no meu movimento, tá? Um no valor de R$100 e o outro no valor de 300. Então eu poderia marcar esse item de débito com os outros 2 itens de débito, que seria um de 100 e um de 300, e o sistema ele consegue fazer essa conciliação também. E aí essa seria a conciliação manual. Então, feita a conciliação automática, depois feita a conciliação manual, ainda tem itens que, por exemplo, seria as taxas. Eu esqueci de lançar as taxas, ainda não foi feito. Você vai lançar ela aqui. E, por fim, eu tenho aqui o movimento bancário com documento, que é onde você ainda não baixou o seu documento, por algum motivo o documento não está baixado, e aí você pode baixar ele por essa tela aqui, lançar no movimento bancário com documento. Clicando nessa opção e marca os itens, né, que você queira fazer o lançamento no movimento bancário com documento, eu marquei todos, clique em processar, tá? Ele vai abrir essa outra tela, tá? Essa tela é aquela lançamento de documento no movimento bancário. Essa tela você vai conseguir lançar um movimento bancário com um documento. Aquela outra tela, que eu já mostrei para vocês, ela vai lançar um registro no movimento bancário, mas você não tem um documento. Essa outra tela aqui, você vai baixar um documento que está em aberto. Então, como eu marquei tudo na tela de conciliação bancária, ele trouxe todos os meus itens de extrato. E aí, eu vou utilizar, então, os meus documentos em aberto para fazer aqui os lançamentos. Essas informações aqui em cima são todas informações de filtro, essa de documento em aberto. A mesma coisa aqui desse outro lado. Se eu colocar crédito, ele vai listar para mim só crédito. Se eu listar débito, ele lista só débito. Esses filtros já são filtros padrões que a gente tem no sistema. Um filtro que é válido falar é sobre esse destacar documento similar ao extrato. Como ele funciona? Quando você marcar essa opção e clicar em pesquisa, o sistema vai listar aqui todos os documentos com esse filtro e ele vai destacar os documentos que ele encontrou que é similar ao extrato. Então, eu vou clicar aqui em filtrar destacados para ver se ele acha algum registro. Nesse momento, ele não encontrou nenhum registro. Deixa eu ver se ele acha em todas as filiais. Também não. Vamos ver se crédito ele vai encontrar. Como essa base é de teste, então eu posso ter vários registros diferentes, tá? Perceba aqui, então, que eu trabalhei aqui, ó, com crédito, ele encontrou. Como funciona? Eu vou marcar aqui, ó, filtrar destacados para ele exibir para mim só o que foi destacado. Vou filtrar de novo, porque as cores são similares, né? Para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E clico aqui em filtrar destacados. Esse filtro, então, ele serve para isso, tá? Ele vai destacar os documentos que ele acha que são parecidos. Ou seja, pega esse registro de extrato, aqui do dia 20, de valor de R$200, veja que ele identificou vários registros também no mesmo valor de R$200. A mesma coisa com esse que foi destacado aqui em marrom. Então, no dia 8, ele achou um registro de 300 e falou, olha, você tem vários documentos em aberto aqui com esse mesmo valor aqui. Tá? Então, esse filtro ele serve para isso, para você conseguir identificar de forma mais prática quais registros podem ser. Além disso, desses registros que você pode exibir aqui de forma destacar, você pode marcar aqui manualmente quais registros você quer identificar. Uma outra forma de vocês identificarem é marcando os registros aqui, tá? Então,
eu posso dizer o seguinte, que esse extrato do dia 6, no valor de R$ 300, posso marcá-lo e marcar todos os documentos que foram recebidos, no caso, não, pagos nesse caso como é débito, né? Que foram pagos no movimento bancário. Então, eu vou marcar aqui meus documentos, tá? Tenho 3 documentos no valor de R$ 100 cada, e esses 3 documentos aqui foi pago de uma vez só. Então, no meu extrato vai ter um registro só. Marco essas opções, escolho aqui embaixo a contabilização padrão. No meu caso, como eu estou trabalhando com débito lá em cima, ele vai trazer só esse símbolo de débito. Preencho o tipo de cobrança. As contas o sistema vai trazer automaticamente, é a mesma coisa que eu já expliquei naquela outra tela. E aí você tem aqui embaixo o modo de agrupamento. Como funciona o modo de agrupamento? Nenhum é um lançamento de extrato para um documento. Então, o que está significando aqui? Que eu posso marcar apenas um extrato e apenas um documento, que não é a minha situação. O próximo, documento aberto. Um lançamento de extrato para vários documentos. Então, aqui seria essa a minha situação. Eu tenho um extrato, né? E vários documentos. E a terceira opção seria lançamento extrato, que são vários lançamentos de extrato para um documento que funciona da mesma forma. Eu poderia, por exemplo, marcar um registro aqui desse outro lado de documento e marcar vários itens no meu extrato que for, por exemplo, um depósito desses valores. No meu caso, eu vou trabalhar com essa opção aqui. Clicando em separar documentos, como eu estou trabalhando com uma situação onde eu tenho mais de uma duplicata para baixar, então o sistema ele vai abrir essa outra tela aqui, lançamento composto. Para quê? Para que eu diga para o sistema se os valores de lançamento estão de acordo ou se, por exemplo, nessa primeira duplicata eu tive um desconto, uns juros ou documento de lançamento parcial. Eu tenho várias situações que eu posso trabalhar aqui, tá? Eu vou dizer nesse momento que está tudo ok, os documentos eles foram pagos exatamente com o mesmo valor. O sistema vai exibir aqui documentos separados, tá? Então, eu tenho 3 documentos que foram aqueles que eu marquei, vou ter eles 3. Os lançamentos previstos no movimento bancário, então, como o sistema lançaria no movimento? Dessa forma aqui. Ele vai lançar e ele vai obedecer àquela situação da duplicata, que é a configuração que você preenche lá no cadastro de empresas, a situação. Então, se eu colocar a opção bruto, líquido total, o sistema vai verificar essas opções e se no seu documento tiver os impostos, o sistema vai trazer aqui também os registros, que seriam os registros subsequentes ao registro principal, tá? Eu tenho aqui a aba documentos parciais, e aí ela vai trazer aqui, quando você fizer um documento parcial naquela tela, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente de novo, ele vai exibir aqui. Eu vou desmarcar esses itens aqui, para a gente conseguir utilizar de novo, vou filtrar ele aqui de novo. Voltando àquela situação onde a gente possa ter mais de um registro, né, baixado no sistema, então vamos mostrar aqui. Eu vou puxar aqui todos os registros de forma manual, tá? De R$ 100. Uma coisa que eu não citei antes de qualquer coisa é que conforme o filtro que eu marcar aqui do lado, ó, no extrato, eu marquei, por exemplo, esse valor aqui de R$ 300, né? Se eu marcar esse outro também, que é do dia 6, que ele vai dar 540, e aí ele traz automaticamente aqui, ó, como filtro no valor inicial e valor final. E aí fica fácil de você pesquisar se você tem alguma duplicata com esse valor, certo? Então, é um filtro aí para facilitar também, assim como se destacar documento similar. Então, eu vou pegar aqui R$ 300 e o outro de 240. Eu posso fazer isso desde que o meu dia seja o mesmo, tá? Se eu tentar marcar um outro dia, o sistema ele não vai deixar. Tem que ser do mesmo dia. Então, tem aqui um valor de 540 e eu vou marcar aqui, por exemplo, esse documento aqui de R$ 500. Então, vamos trabalhar com esse documento. Então, aqui eu tenho, no caso, vários lançamentos de extrato para um documento. Clico em separar documento para abrir de novo aquela tela lá para a gente trabalhar aqui. Perceba agora que nesse momento o sistema trouxe uma diferença aqui embaixo, que ele não exibiu daquela outra vez, porque aquela outra vez a gente selecionou 3 documentos de valor de R$ 100 cada e um extrato de R$ 300. Então, agora ele identificou que tem uma diferença. Por quê? Meu extrato aqui em cima tem o valor de 540 e o valor do documento é de R$ 500. E aí ele pergunta, qual que é a situação? Primeiro eu preencho o valor que foi de fato pago, que é os 540, e eu vou dizer qual que é a ação para esse lançamento. Aqui o sistema vai exibir uma mensagem, ó. Clicando 2 vezes você consegue exibir melhor essa tela, tá?
valor do documento menor que o valor pago. Então, quais ações eu poderia utilizar? O lançamento de juros ou a maior. Então, o sistema já identifica qual tipo de lançamento eu poderia usar. Aqui, eu tenho vários lançamentos. Bom, então eu vou voltar um pouquinho aqui, porque parece que teve algum problema e os clientes não estavam visualizando essa tela aqui, tá? Então eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês. Para quem não viu, então vamos voltar aqui. Nesse lado aqui, eu tenho aqui o extrato. Eu marquei já 2 itens do meu extrato no mesmo dia, não posso marcar mais que 2 dias, tá? Não posso marcar 2 dias diferentes, desculpa. E aí, eu vou marcar aqui quais documentos. Então, eu já marquei aqui um de R$ 500. Aqui embaixo, eu já selecionei o lançamento no extrato, que são vários itens de extrato para um documento. Cliquei em separar documentos, ok? Bom, nessa tela, que o pessoal não estava vendo, a gente vai ter aqui uma diferença do lançamento. O que o sistema identificou? Que o meu extrato é de R$ 540 e o meu valor do meu documento é de 500. E aí eu vou dizer para o sistema o quanto de fato eu recebi, no meu caso aqui foi R$ 540, e eu vou dizer qual é a ação para esse lançamento. Clicando aqui nesse campo ação, eu tenho vários tipos que é normal, nesse caso não é normal porque o valor do documento é diferente do valor pago, então não posso usar a situação. Valor do desconto, lançamento de desconto, lançamento parcial, lançamento de juros e lançamento a maior. Clicando aqui, ó, 2 vezes nessa bolinha vermelha, o sistema identifica para mim quais os tipos que eu poderia utilizar para essa situação. Então, olha só o que ele diz, que o valor do documento é menor que o valor pago. Então, a ação ela deve ser lançamento de juros ou lançamento a maior. Eu vou dizer nesse momento aqui que foi um lançamento de juros e vou dar um Enter. Perceba que o sistema mudou a bola aqui para uma cor verde e eu não tenho restrição alguma para gravar esse lançamento. Ainda nessa tela, eu tenho aqui um maisinho aqui que ele vai fazer um detalhamento. Então, perceba aqui que ele vai trazer qual é o valor do meu documento, todos os impostos que eu tenho cadastrado nessa duplicata que já está aqui, que é a 1113. Então, ele traz todos aqui, o lançamento de juros, qual que é o valor que ele vai lançar de juros, tá? E o valor de lançamento no movimento bancário. Por que ele trouxe esse lançamento e não abateu os impostos? Pela opção que eu estou utilizando no meu cadastro de empresas, tá? Então, vocês têm que verificar qual é a opção e o sistema, essa tela vai trabalhar exatamente igual o movimento bancário trabalha hoje. Além disso, vocês podem cadastrar aqui a contabilização. Tem um botãozinho de contabilização, clica nele, o sistema vai preencher automaticamente as contas de débito e a conta de crédito. No meu caso aqui, como eu estou trabalhando débito, né? Então, ele vai preencher na conta de crédito a conta do meu banco e ele já trouxe aqui para mim uma conta que eu preenchi nos meus cadastros, tá? Como que o sistema vai verificar? Primeiramente, ele vai verificar na duplicata que você está utilizando a contabilização. Então, você tem lá no cadastro da sua duplicata a aba contabilização. Ele vai olhar se tem alguma conta preenchida lá. Caso tenha, ele exibe aqui. Não tem, ele vai na aba rateio da duplicata. Ele verifica se tem a conta preenchida lá. Não tem, ele vai pegar do seu cadastro do cliente fornecedor. Nesse caso, ele puxou do meu fornecedor. Basta você gravar essas informações e gravar a informação aqui embaixo. Voltando para essa tela, ele vai mostrar aqui para mim os documentos que eu já separei. A aba movimentos previstos agora, então, ele vai exibir de acordo com o que está lá na minha duplicata. Então, eu tenho aqui o meu histórico, que ele preenche automaticamente. Esse é meu registro principal, que é o da duplicata. Então, o valor de R$ 500 a duplicata, né? Que foi o valor do documento. O valor de juros, então ele tem um próximo registro aqui, que é o de juros. E aqui tem os outros impostos que tem lá no na minha duplicata, né? Então, ele vai exibir todos aqui. E as contas aqui na frente, ele vai listar também de acordo com o que está cadastrado no meu cadastro de empresas, né? E nas outras telas, como consequência do movimento bancário. Finalizando aqui, se eu clicar em salvar movimento bancário, o sistema vai fazer esse lançamento lá no movimento bancário. Então, vamos salvar aqui para exibir para vocês. Clicando lá em salvar, automaticamente ele já identifica a conciliação, tá? Ele já vai trazer para você não vai precisar processar nada. Então, aqui ele já trouxe e ele vai trazer aqui do outro lado também. Você vai precisar clicar apenas em concilia. E aí ele vai identificar aqui e trazer os registros nessa aba. Então, ele identificou os registros aqui.
Tem também a baixa de documento parcial, então eu vou mostrar aqui também, voltando aqui nessa tela, eu vou puxar um registro qualquer e também um documento qualquer. Vamos puxar aqui, por exemplo, esse daqui. Então, assim, o meu documento é de R$ 100, eu tenho que pegar um valor maior para que seja um valor de parcial. Vamos puxar aqui um valor maior. Eu vou marcar aqui um registro, qualquer registro aqui, tá? Vou clicar lá em separa, ele traz aqui para mim os valores. Vamos voltar lá. Então, ele tem a diferença de R$ 60 aqui embaixo, né? Eu vou preencher aqui que foi pago R$ 400, que é o valor que está aqui em cima, né? Do meu item. E eu vou dizer aqui que vai ser um desconto ou uma parcial. Vamos trabalhar com a parcial. Porque o desconto e os juros, ele vai trazer a mesma coisa. Ele vai exibir para você lá um registro com valor de desconto com valor de juros, é a mesma coisa. Assim como o valor é maior, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona a parcial. Eu escolho aqui, perceba que o sistema ele vai trazer aqui, olha, um botãozinho que é o parcelamento. Você vai clicar nele e o sistema vai exibir o valor a parcelar. Você vai preencher o vencimento inicial, a quantidade de parcelas, vamos colocar aqui 3 parcelas. E o sistema vai trazer automaticamente aqui quais são as parcelas para você. Bom, voltando aqui, ele vai trazer para vocês as parcelas automaticamente. Você pode alterar aqui o vencimento, tá? Então, você vai poder preencher, a primeira não era dia 17, a primeira é 5 dias. Então, a segunda não é 30, é 35, 32. Você pode modificar aqui as informações do campo e o sistema preenche a data de vencimento automaticamente de acordo com o que você preencheu. Clicando em gravar, ele vai exibir para você aqui na aba documentos parciais, aquelas abas que a gente já mostrou, e aqui na aba de documentos parciais, o valor dos documentos. Então, vamos fazer com outro documento aqui também, para ficar mais visível, né? Então, eu tenho aqui, eu poderia marcar esses 3 registros e marcar esse valor aqui em cima. Preenche o símbolo, clique em separar documento. Opa, esqueci de colocar o modo de agrupamento. Então, aqui eu tenho um extrato para vários documentos e eu vou preencher aqui os valores. Eu poderia dizer aqui que esse valor teve os juros, que esse documento teve os juros, então eu poderia colocar um valor maior aqui. Esse documento teve um desconto, e aí eu vou trabalhando essas informações, entendeu? E aí aqui o restante. E aí eu vou dizer, o primeiro foi os juros, o segundo foi um desconto ou uma parcial, vamos lançar como parcial. E o terceiro item foi também os juros, o pagamento a maior. Então aqui, olha, a bolinha vermelha ficou aonde? No lançamento parcial. Por quê? Porque o valor do documento é R$ 100, mas eu estou pagando só R$ 90. Então eu tenho R$ 10 ainda que eu tenho que lançar como um documento parcial. E aí eu vou preencher esse lançamento aqui do parcial, vou preencher aqui o parcelamento. Eu posso escolher a quantidade de parcelas ou dizer que é só mais uma parcela e clico em gravar. Então ele vai lançar esse documento aqui parcial. Perceba aqui agora, então, que eu tenho 3 documentos, ele vai exibir aqui como vai ser o lançamento e a parcial, que é o valor de R$ 10, que é o valor restante daquele documento que eu já baixei. Clico em salvar no movimento bancário, o sistema está criando essas informações no movimento bancário a partir do momento que vocês clicam naquele botão. Então, se por um acaso você fez errado, vai ter que entrar lá no movimento bancário e excluir aquele lançamento que foi feito, aquela baixa daquele documento, porque aí nesse caso os documentos estão sendo baixados. Basta clicar em concilia porque o sistema já vai identificar os registros. É isso aqui nessa tela. Perceba aqui embaixo que vai sendo moldado conforme vocês vão preenchendo, então tem o total de lançamentos, o total de conciliados, não conciliados ainda, e o descartados que é 0. Nesse caso eu finalizei meu extrato, eu não vou conciliar alguns outros itens aqui por algum motivo. Como funciona? Você pode puxar aquele extrato lá, eu tenho ele aqui, clico em situação fechado, gravo, e o sistema vai perguntar. Ele vai dizer, deseja fechar o extrato? Ao fechar o extrato, todos os lançamentos não conciliados serão descartados. Eu digo que sim, e aí quando eu puxo esse extrato aqui de novo, eu vou ter aqui então 10 itens descartados, tá? Foram conciliados 3, eu tenho 10 descartados, que eu não conciliei e que eu não vou conciliar mais. Se por um motivo você fez algo errado, você puxa o extrato aqui de novo e volta ele em aberto. Lembrando que extratos fechados você não consegue continuar a conciliação dele.
e aí então você precisa reabri-lo para fazer a conciliação. Então a gente finaliza aqui. Eu mostrei para vocês todas as implementações que a gente fez nessa tela de conciliação, que dá para você baixar documentos parciais, que você pode lançar juros, desconto, lançamento a maior, e é isso aí.